Na Liberdade FM são 8 horas e 13 minutos, em Santa Helena, 5 graus. Iniciando esse momento de informação, o oferecimento é de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua J.M. Madaloso, 580, segundo piso. Telefone 3268-1390. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. E a gente começa falando sobre a previsão do tempo. Nesta terça-feira, o frio continua intenso e as temperaturas novamente apresentam valores bem baixos no Paraná. Com esta tendência, novamente a previsão de geadas ao amanhecer. O ar frio que predomina também é mais seco, possibilitando perda radiativa de calor junto à superfície para a atmosfera. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta um pouco no interior. Em Santa Helena, o dia iniciou com 1 grau e tem máxima prevista de 18. Não há previsão de chuva durante o dia. O frio, que atingiu todo o Paraná, e 15 municípios registraram a temperatura mais baixa do ano. Uma massa de ar frio e seco avançou por diversas regiões do Paraná nesta segunda-feira, causando queda brusca das temperaturas. Em 15 cidades foi o dia mais frio do ano, como Guarapuava, na região centro-sul, onde os termômetros registraram mínima de menos 4,4 graus. Municípios do oeste, sudoeste e centro-sul também tiveram temperaturas negativas. Houve ainda ocorrência de geada intensa, além do congelamento em algumas localidades. O vento calmo vindo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina invadiu o território paranaense, provocando resfriamento intenso, inclusive na região dos Campos Gerais e na região metropolitana de Curitiba. Além de Guarapuava, as estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, indicaram recordes de temperaturas baixas para o ano em União da Vitória, Toledo, Ponta Grossa, Pinhão, Pato Branco, Paranavaí, Palmital, Jaguariaíva, Guaíra, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Fernandes Pinheiro, Cornélio Procópio, Cerro Azul e Cândido de Abreu. Em General Carneiro, no sul do estado, os termômetros marcaram menos 5,4 graus, a menor do estado. A rede CIMEPAR também apontou mínimas negativas em Palmas, Inácio Martins, Irati, Cerro Azul, Cascavel, Cambará, Assis Chateaubriand e Foz do Iguaçu. Em Curitiba, a menor temperatura foi de 1,5 graus, mas o registro de 0,4 graus do dia 30 de junho permanece como a mais baixa de 2021 até agora. A intensidade do frio no centro-sul e no oeste paranaense, com marcas tão baixas, fez com que a geada fosse intensa em diversos municípios. Samuel Brum, meteorologista do CIMEPAR, destacou que no sudoeste e nos Campos Gerais houve confirmação de geada branca, enquanto a geada negra poderá ser confirmada apenas em alguns dias, após a constatação do congelamento do orvalho. Em várias cidades houve formação de geadas, por exemplo, região oeste, sudoeste, centro-sul, na região dos Campos Gerais houve a confirmação da geada branca. Com relação à geada negra, não tivemos ainda a confirmação do fenômeno, porque nessa situação, normalmente a confirmação da geada negra, ela ocorre alguns dias depois do evento, porque normalmente, quer dizer, na geada negra o que congela é a seiva, e dessa forma o resultado dessa confirmação ocorre alguns dias depois. A geada negra ocorre quando o ar está muito seco e a planta morre antes que ocorram a formação e o congelamento do orvalho. Em outras palavras, ela acontece quando a atmosfera tem baixa concentração de vapor d'água e a perda radiativa intensa, causando resfriamento acentuado da vegetação, chegando à temperatura letal. A partir de quarta-feira, o frio vai perdendo intensidade de forma gradual. Brum explicou que o tempo deverá seguir bastante seco e sempre com temperaturas bem baixas no amanhecer e mais elevadas durante a tarde. No final da semana, o Paraná deverá atingir temperaturas máximas acima de 20 graus em praticamente todos os municípios. Com relação aos próximos dias, nós vamos seguir aí com uma tendência de bastante frio nos próximos dias, ao longo dessa semana. Amanhã ainda com possibilidade de formação de geadas, especialmente na região sudoeste, região centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Não deve fazer tanto frio nessa terça-feira em relação à comparação a hoje, mas de qualquer forma o frio segue intenso.
Amanhã, mais para o período da noite, a nebulosidade aumenta um pouco na divisa com Santa Catarina, até com uma pequena chance de alguma chuva fraca nesses municípios que fazem divisa com o estado vizinho. Ao longo da semana, o tempo deve seguir, no geral, bastante seco e sempre com temperaturas bastante baixas no amanhecer e gradualmente durante a tarde elas acabam se elevando, chegando no final da semana com valores máximos acima aí de 20 graus em praticamente todos os municípios do estado do Paraná. O frio intenso deverá se manter estável em todas as regiões do estado nesta semana. A previsão de geada ampla sobre o território paranaense, com exceção do litoral. Nesta terça-feira, as temperaturas deverão ser novamente baixas, com formação de geadas especialmente nas regiões sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Também há possibilidades de ocorrência de chuvas fracas nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina, conforme previsão do CIMEPAR. Repórter Flávio Remy. Chegando agora mais informações com o repórter Gustavo Vaz, diretamente de Curitiba. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a você que sintoniza a programação da Rádio Liberdade FM nesta terça-feira. Mais um dia que promete ser bem frio aqui na capital, com a máxima chegando apenas aos 14 graus durante a tarde, e também o dia promete ser ensolarado, com nenhuma chance de chuva durante esta terça-feira, mais um dia também de geada durante esse período da manhã. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanha o reforço da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu no dia de hoje. Semana passada, ele autorizou o envio de doses extras para acelerar a imunização nas regiões de fronteira. Na última quinta-feira, um lote de 235 mil vacinas contra a Covid-19, o Ministério dessas enviou 45 mil doses para moradores de Foz do Iguaçu, Guaíra, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste. É a primeira parte de 90 mil vacinas prometidas para proteger a região da Tríplice Fronteira, numa medida que visa frear o avanço e controlar a circulação da variante Delta do coronavírus no Brasil. Além disso, o Laboratório de Microbiologia Molecular do setor litoral da Universidade Federal do Paraná faz o processo de testagem em massa para a detecção de anticorpos da Covid-19. Os exames são usados para identificar, tanto no litoral quanto em Toledo, aí na região oeste, pessoas que já contraíram o coronavírus, além de identificar a resposta imunológica à vacinação. Os responsáveis por conduzir a pesquisa explicam que, para saber se as pessoas testadas apresentam anticorpos contra o coronavírus adquiridos pela vacinação, é usado o mesmo princípio do teste que detecta a infecção apenas trocando a proteína viral investigada. A equipe do laboratório da UFPR também trabalha para levantar a incidência da Covid na população do litoral e de Toledo por meio de parcerias com as prefeituras. Cerca de 1.000 amostras já foram analisadas e os dados estão sendo compilados a fim de obter um panorama da evolução da doença e da presença de anticorpos na população. Projeto na região oeste, em Toledo, é conduzido por professores da UFPR do campus da cidade. Repórter Gustavo Vaz, da capital do estado, para o Bom Dia Comunidade. A todos um forte abraço e até amanhã. 8 horas mais 22 minutos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santa Helena emitiu uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira. A secretaria responsável pela iluminação pública de todo o município informou em nota os motivos acerca da falta de material para a manutenção das luminárias com defeito. O município teria lançado um processo licitatório para aquisição dos equipamentos necessários para realizar as devidas manutenções e a empresa vencedora não aceitou entregar os materiais conforme a ata. Um termo de desistência foi confeccionado, sendo acionada então a segunda empresa que havia participado da licitação, a qual não manifestou interesse em entregar os produtos pelo valor negociado. Após a frustração na aquisição dos materiais, o município de Santa Helena iniciou um novo processo licitatório.
Termina na próxima sexta-feira, dia 23, o prazo para apresentação de requerimento para acesso ao Supera Santa Helena 1. Foram 60 dias de prazo disponibilizados para a recepção de protocolos para empresas cujas atividades econômicas declaradas como preponderantes foram consideradas não essenciais para o Supera Santa Helena 1. Foram R$2.200.000 em operações deferidas até o dia 15, sendo que deste montante, R$450.000 já foram depositados diretamente na conta das empresas beneficiadas. As análises dos requerimentos continuam acontecendo todas as sextas-feiras pelo Comitê de Avaliação e Acompanhamento, bem como os depósitos das primeiras parcelas. Já o Supera Santa Helena 2 tem o prazo para recebimento de requerimentos até o dia 22 de outubro. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aquiles Marcelo Alba, estes valores liberados fomentarão as empresas beneficiadas e farão a manutenção dos empregos, garantindo renda dos funcionários das empresas beneficiadas. Entramos então na reta final dos pedidos, né? O cadastro do Supera Santa Helena 1. Supera Santa Helena 1, que é o auxílio emergencial temporário, exclusivo para MEIs e MEs abertas em Santa Helena, então antes de abril de 2020, e que foram consideradas impactadas de acordo com a portaria federal e não foram declaradas essenciais pelos decretos estaduais. Foi importante, né? Esse programa, hoje a gente tem como dado um dado interessantíssimo. O Supera Santa Helena 1 já colocou na conta das empresas que se enquadraram cerca de R$450.000 já entraram nas contas, ou seja, já foi feito esse repasse. Esse é um dinheiro novo que vai ajudar as empresas a manterem seus empregos, para manterem as portas abertas, e de quebra quem não foi beneficiado diretamente ainda vai ser beneficiado indiretamente com a circulação desse valor. O Supera Santa Helena 1 deferiu, né? São pedidos deferidos, já chegou a R$2.236.000, esses valores no total, então, que vão entrar com certeza para beneficiar essas empresas, para manutenção do emprego e também a circulação de renda no nosso município. Prazo, então, ficou o prazo de encerramento definido dia 23/7, que é uma sexta-feira, né? E esse é um prazo que ele não vai mais ser prorrogado. O Supera Santa Helena 1, então, ele se encerra mesmo no dia 23/7, lá no centro de apoio que nos idosos, né? O Centro Social dos Idosos está funcionando na central de atendimento. Essa central, você que é MEI, o ME, e está com alguma dúvida, não entendeu muito bem como funciona o programa, é só se deslocar lá, tanto das 7h30 até as 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Depois do dia 23/7, o atendimento continua para quem está buscando o incentivo especial temporário, que é o Supera Santa Helena 2. Esse programa ele está em andamento e ele tem um prazo mais longo, porém não vai ter continuidade do atendimento no Centro Social do Idoso e sim na Agência do Trabalhador. O Supera Santa Helena 2, como eu mesmo disse, é um subsídio, né, de juros, e quem disponibiliza o valor total, na verdade, são as agências bancárias credenciadas, que hoje é Sicredi, Sicob, Uniprime e a Cressol. Esse também, com dados atualizados, hoje a gente já tem liberado, né, através da nossa certidão de aptidão, que permite às empresas que se encaixaram, que foram beneficiadas por esse programa, aí junto a essas instituições bancárias requererem o valor, já liberamos cerca de R$3 milhões. 8h27. A funerária Santa Helena e a família Alves comunicam com pesar o falecimento de Gilson Alves Pereira, ocorrido às 12h50 da manhã desta segunda-feira, aos 59 anos de idade. O velório está sendo realizado desde as 7h da manhã de hoje na Capela Mortuária Municipal. Às 10h30 haverá celebração e logo após o sepultamento no Cemitério Municipal de Santa Helena. Aos familiares enlutados, as condolências da Rádio Comunitária. Hoje acontece e está acontecendo mais uma etapa da vacinação contra a Covid em Santa Helena. Nesta terça-feira, dia 20/7, a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando a segunda dose da vacina AstraZeneca da Fiocruz para o Covid-19. Esta vacina, a segunda dose, será realizada para toda aquela população que foi aplicada a vacina até o dia 22/4. Então, amanhã será o prazo para estarmos fazendo essa segunda dose. Na cidade, estaremos realizando
aplicando a vacina na rodoviária e nas unidades básicas de saúde do interior. Então, amanhã, no horário das 7h30 até as 11 horas, essa população deverá buscar a segunda dose da vacinação. Volto a ressaltar a importância desta vacina. Todos devem aplicar a segunda dose. E, infelizmente, a vacinação somente com uma dose não fará aquilo que o nosso organismo precisa, que é a imunidade para a doença que é o Covid-19. 8h28, trazendo mais notícias. O boletim atualizado ontem pela Secretaria de Saúde do município informa que temos 26 casos ativos no momento. 3.644 já foram confirmados, 3.540 se recuperaram e 3.630 casos já foram descartados. O número de internados é de 9 pessoas, 7 em enfermarias e 2 em UTI, 53 casos estão em investigação isolados e 78 óbitos já foram confirmados no município. Entre Rios do Oeste, ontem foi confirmado o 6º óbito em decorrência do coronavírus. Mulher de 46 anos que apresentou complicações e acabou evoluindo para óbito. No boletim do estado foram registrados ontem mais 2.333 casos e 73 óbitos. Os dados que não se referem às 24 horas, mas sim aos meses ou semanas anteriores. O estado soma 1.340.228 casos e 33.625 óbitos. As mortes, 73, foram de 27 mulheres e 46 homens, com idades que variam de 25 a 91 anos. Também foi confirmado ontem mais 4 casos da variante Delta aqui no Paraná, todos na área da 2ª Regional de Saúde da Grande Curitiba. Casos confirmados em Curitiba, Araucária, Piém e Piraquara. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão ainda não é considerada comunitária, porque o estudo dos casos segue em andamento. A Anvisa autorizou nesta segunda-feira a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança, a eficácia e a imunogenicidade da aplicação de 3ª dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. Segundo a Anvisa, o estudo inicial vai ser feito em participantes que já receberam as 2 doses do imunizante, com um intervalo de 4 semanas entre as aplicações. A dose de reforço será aplicada de 11 a 13 meses após a segunda dose. A Anvisa explica que trata-se de um estudo de fase 3, em que o voluntário não saberá o que tomou, se uma dose da vacina ou de placebo. Nessa segunda-feira também foi autorizada a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia do medicamento proxalutamida na redução da infecção viral causada pelo novo coronavírus e no processo inflamatório provocado pela Covid-19. Ontem à tarde também o Ministério da Saúde confirmou que o Paraná vai receber nessa terça e quarta 312.780 novas doses de vacina. Os imunizantes se somam a outros 141 mil que chegaram nesta noite de segunda-feira. Agora são 8h31 em Santa Helena, 5 graus. Autuações por excesso de velocidade crescem 507% nas rodovias estaduais no primeiro semestre. O balanço feito pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, unidade da PM do Paraná, apontou este aumento. E também o de 27% de prisões por embriaguez ao volante nas estradas estaduais no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço também mostra que o trabalho de prevenção a crimes nas rodovias resultou na apreensão de quase 20 toneladas de drogas e também no crescimento de 120% nas apreensões de armas de fogo. O número de prisões feitas pelo batalhão no período, somando autuações de trânsito e combate ao narcotráfico, subiu de 196 no primeiro semestre do ano passado para 257, um aumento de 31%. Trabalhadores informais nascidos em março recebem hoje, terça-feira, a 4ª parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O pagamento também vai ser feito a inscritos no Cade Único nascidos neste mesmo mês. Também hoje, terça, recebem essa terceira parcela, ou melhor, essa 4ª parcela, beneficiários do Bolsa Família com o NIS, número de inscrição social, final 2. E esses poderão, inclusive, sacar o benefício.
Ainda sobre o auxílio emergencial, o WhatsApp vai enviar informações aos beneficiários. A Caixa e o WhatsApp fecharam um acordo inédito no mundo. Os beneficiários do auxílio emergencial vão começar a receber, de graça, informações sobre datas de depósito, de pagamento e de saque no celular. A Caixa Econômica Federal e o WhatsApp fecharam um acordo inédito no mundo para o envio de mensagens sobre o benefício. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informa que cerca de 500 milhões de mensagens deverão ser enviadas durante o pagamento das parcelas restantes do benefício. Segundo Pedro Guimarães, o uso do WhatsApp para encaminhar avisos garante o acesso à informação para aqueles beneficiários que não têm internet e, portanto, não conseguem entrar no site para tirar dúvidas e fazer consultas. O presidente da Caixa cita as informações que as mensagens de WhatsApp vão enviar. Quem tem o celular cadastrado no Caixa Tem e vai receber as informações e comunicações do auxílio. Calendário de pagamento do crédito em poupança social digital, o calendário de pagamentos do saque em dinheiro. O diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dário Durigan, explica que as mensagens serão enviadas de uma conta oficial da Caixa, verificada no WhatsApp, e aproveita para pedir aos usuários que fiquem atentos para evitar cair em golpes. Ele adverte ainda que o aplicativo só envia informações sobre o auxílio. Fique muito atento a recebimento dessas mensagens de uma conta que é oficial da Caixa e não pede senha, não pede nenhum dado pessoal seu, te leva informação, te leva benefício. Bom lembrar que as mensagens serão enviadas aos clientes do auxílio emergencial com o celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem, do WhatsApp. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Um composto encontrado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e de Harvard, nos Estados Unidos, pode acelerar em até 6 vezes a regressão do tipo mais agressivo do câncer de mama. O tratamento inclui uma etapa antes da quimioterapia com uso de droga identificada, a qual enfraquece as células tumorais. O trabalho foi publicado na Science Signaling, revista científica distribuída pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, a AAS. Na Universidade Norte-Americana, Ferreira foi supervisionado pelo professor Anthony Letai. Vinícius Guimarães Ferreira, que é pós-doutorando do Instituto de Química de São Carlos e um dos autores da pesquisa. De acordo com os pesquisadores, ao deixar o tratamento contra o tumor mais eficiente, reduz-se o tempo que o paciente estará sujeito aos efeitos colaterais dos medicamentos tóxicos utilizados na quimioterapia. Segundo Ferreira, é como se fosse um barranco. Você empurra a célula perto do barranco para entrar o quimioterápico e dar aquele último empurrão. O teste durou 21 dias e mostrou resultados animadores. Usando apenas quimioterápico, houve regressão de 10%. No tratamento combinado, o tumor diminuiu 60%. Os pesquisadores destacam que, conforme dados da Sociedade Americana de Câncer, o câncer de mama triplo negativo é responsável por cerca de 10 a 15% dos cânceres de mama e é mais comum em mulheres com menos de 40 anos. No Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o país deve ter cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama por ano entre 2020 e 2022. Músicos, bandas, duplas e outros do segmento da música do Paraná podem se inscrever para participar do Venha Se Tornar um Artista Relevante para o Seu Público, um circuito de capacitações realizado pelo Sebrae, a fim de ajudar os participantes a profissionalizarem a atuação no mercado. O evento vai ser online nos dias 27, 28 e 29 de julho, sempre às 19 horas. O assistente do Sebrae, Luciano do Marco Campos, destaca que a oportunidade é tanto para quem está começando quanto para quem já tem uma carreira e pretende revisar a trajetória empreendedora. No dia 27, o encontro terá como tema Mapa de Engajamento. No dia 28, Marina Matoso, sócia e diretora da Jangada Comunicação, que atende clientes como Gilberto Gil, Maria Rita, Adriana Calcanhoto, UBC, Cláudia Leite e Fernandinho, falará sobre marketing digital, musical e plataformas digitais. O circuito fecha com a mão na massa dia 29 com o planejamento e roadmap. Para participar é preciso se inscrever pelo link. As inscrições têm valor de R$ 39,90. Quem desejar pode enviar um videoclipe da banda para a organização do evento. 3 serão sorteados para análise e feedbacks visando melhorias.
O diretor executivo do Movimento Transparência Partidária, Marcelo Issa, afirmou que o Congresso tenta emplacar um pacote de retrocessos na legislação política, com relatórios produzidos às escondidas e que se valem do fato de os holofotes estarem sobre a pandemia da Covid-19. Em entrevista à Folha, o advogado e cientista político diz que caso Câmara dos Deputados e Senado consigam aprovar as mudanças que estão sendo discutidas atualmente em um volume nunca visto desde a Constituição de 1988, há riscos de abala a democracia brasileira. Ele defende mais tempo e a efetiva participação da sociedade nesse debate. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, reforçou que o presidente Bolsonaro foi alertado sobre as irregularidades na compra de vacinas e não tomou nenhuma providência. Em entrevista à CNN Brasil, o senador afirmou ainda que o relatório final dos trabalhos trará à baila os crimes contra a vida, os crimes sanitários. Abre aspas, o fato mais grave é que o presidente foi alertado e ele não tomou nenhuma providência. Isso não justifica as 540 mil mortes no Brasil, mas precisamos punir as pessoas para que não aconteça de novo. Segundo Aziz, a questão no momento não é descobrir somente se o governo é corrupto ou não. O pior são as vidas que se perderam pelas brincadeiras de gabinetes paralelos, segundo ele. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que deverá vetar o aumento no fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais aprovado na quinta-feira pelo Congresso da LDO para 2022. O presidente disse isso em uma entrevista exclusiva para a Rádio Nacional da Amazônia, que teve trechos exibidos no programa Voz do Brasil de ontem. Ele também comentou que mesmo com a pandemia no Brasil, conseguiu encerrar o ano passado com mais empregos do que no ano anterior. Jair Bolsonaro também falou sobre o andamento da vacinação no país e disse que excetuando os países produtores de imunizantes, o Brasil é o país que mais está vacinado no mundo. Bolsonaro também falou sobre a distribuição de títulos da reforma agrária na região da Amazônia. Em 2 anos de governo, nós distribuímos mais títulos do que nos últimos 20 anos, disse ele. Ele também disse que trabalha para a eliminação de gargalos que impedem a exportação, a exemplo do asfaltamento da BR-163. E segundo o seu estado de saúde, ele mesmo disse que o quadro de obstrução intestinal foi agravado por uma crise de soluços, mas ele garante que o problema já foi resolvido. Quem teve pendências na declaração do imposto de renda deste ano deve receber nos próximos dias uma carta da Receita Federal alertando para as irregularidades. O chamado Projeto Cartas 2021 vai avisar ao contribuinte que, em caso de erro na declaração apresentada, este é momento para providenciar a correção, enviando uma declaração retificadora. O fisco anunciou que serão enviadas 550 mil cartas ao longo do mês de julho até a primeira semana de agosto. O contribuinte deve aproveitar esse período e regularizar a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal. Em virtude da situação da pandemia, a edição deste ano do Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, que aconteceria no mês de abril, começou domingo e segue nesta segunda-feira. As provas foram aplicadas em Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava e Curitiba. Seguindo um rigoroso protocolo de segurança, 558 vestibulandos dos indígenas concorrem a 6 vagas suplementares nos cursos de graduação em cada uma das 7 universidades federais estaduais do Paraná e 10 vagas suplementares na Universidade Federal. Marco Antônio Batista Carvalho, docente da UniOeste e atual presidente da CUIA Estadual, Comissão da Universidade para Índios, ressaltou a relevância deste tipo de iniciativa. O gabarito será divulgado hoje, terça-feira, e o resultado final sai até o dia 1º de setembro. Seguindo com as informações, oferecimento é de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua J. Madaloso 580, segundo piso, telefone 3268-1390.
Neste domingo, policiais militares do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal, deram ordem de parada a um veículo na cidade de São Pedro do Iguaçu, não sendo acatada, se iniciando um acompanhamento tático. Em dado momento, o condutor abandonou o veículo em uma plantação de milho e evadiu-se a pé, não sendo localizado. Em busca veicular, foram encontrados 185 quilos de substância análoga à maconha. Diante dos fatos, o veículo, juntamente com a droga, foi encaminhado para as medidas cabíveis. A Polícia Civil do Paraná apreendeu aproximadamente 4 toneladas de maconha em Umuarama, no noroeste do estado. A ação ocorreu neste domingo e o homem que transportava a droga foi preso em flagrante por tráfico. Após investigações, a polícia identificou que um caminhão carregado com maconha sairia de Iporã com destino a Umuarama. Ainda foi apurado que a ação era coordenada por um grupo criminoso responsável por esse tipo de crime na região. O caminhão e a droga foram apreendidos. A Polícia Civil segue investigando o caso a fim de identificar outros possíveis envolvidos. Um barco com 9 pessoas virou no rio Ivaí, entre Borrazópolis e São João do Ivaí, que são cidades da região norte do Paraná, na tarde de domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas estão desaparecidas, sendo 3 crianças. Os bombeiros informaram que o começaram a buscar no começo da noite de domingo, em uma localidade na região do distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí. Por volta das 11 da noite, 3 pessoas que estavam em uma embarcação foram socorridas. As vítimas são pai, mãe e uma criança de 3 anos. As vítimas disseram que conseguiram nadar até a margem do rio após o acidente. Apesar disso, as outras 6 pessoas desapareceram. Os 3 foram socorridos e levados para um hospital de São João do Ivaí. Os bombeiros disseram que a criança apresentava sinais de hipotermia. As buscas foram encerradas no começo da madrugada desta segunda-feira e retomadas durante a manhã. No domingo, por volta de 13h10 da madrugada, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Rondon foi acionada para se deslocar até o bairro Jardim Marechal para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que seu Amásio chegou em casa embriagado, entrou na residência segurando uma garrafa de cachaça nas mãos e começou a lhe ameaçar. Em determinado momento, ele quebrou a garrafa e ameaçou cortar a garganta da vítima com um vidro. Depois, mandou a mulher sair de dentro da casa, tentando deixá-la trancada para fora. Foi quando ela ligou para a PM e o agressor, ao perceber, fugiu em seu veículo Vectra de cor verde. Foi realizado patrulhamento nas proximidades, porém o autor não foi localizado. Um homem foi apreendido na noite do último sábado por agredir a sua esposa no Jardim Bressan, em Toledo. De acordo com informações repassadas pelas autoridades policiais, uma equipe foi acionada por volta das 7h20 da noite para atender uma situação de violência doméstica. No local, a solicitante de 26 anos relatou que foi agredida com empurrões pelo seu Amásio, que também tem 26 anos. Ela ainda informou que ele a ergueu pelo pescoço. Ela mencionou estar grávida e que desejava representar contra o agressor. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão. Como ele estava muito nervoso e não concordava com a prisão, foi necessária a utilização de algemas. A vítima disse que não precisava de assistência médica. Os dois foram encaminhados até a sede da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, com a finalidade de que as medidas legais em relação ao caso fossem tomadas. Agora são 8h46 em Santa Helena, 8 graus. O IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, e a Paremater e o Cimepar alertaram que há previsão de geadas na madrugada desta segunda, terça e também de amanhã, quarta-feira, para toda a região cafeeira paranaense. A recomendação para os plantios novos de café com até 6 meses de campo é enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas de cobertura plástica ou aquecimento, com a opção de adotar as duas práticas simultaneamente. Nos dois casos, lavouras novas e viveiros, a proteção deve ser retirada logo que a massa de ar frio se afastar e cessar o risco imediato de geada. O Alerta Geada é um serviço que opera de maio a setembro com o objetivo de auxiliar os produtores a adotarem técnicas para a proteção de cafezais. Além do informe diário, se houver aproximação de massa de ar frio com potencial de causar danos às lavouras de café, é emitido e amplamente divulgado um alerta com 48 horas de antecedência.
município de Santa Helena vai entregar embalagens para acondicionamento dos materiais recicláveis. Nesta quarta-feira, junto à Feira dos Produtores de Orgânicos, os servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura vão entregar sacos de ráfia para acondicionamento dos materiais recicláveis e também imãs de geladeiras à população. A iniciativa faz parte de um convênio entre o município e a Itaipu Nacional, que objetiva fornecer subsídios para o melhoramento de separação dos resíduos produzidos nas residências. Tanto as embalagens quanto os imãs possuem inscrições informativas, como as datas e locais de recolha dos materiais. Eles também estarão disponíveis nas subprefeituras nos próximos dias. E na quinta-feira, o dia todo, e na sexta de manhã, novamente haverá distribuição na Praça Central. Conforme a diretora do Departamento de Coleta e Reciclagem, Yara Belling, as embalagens são específicas para o armazenamento dos materiais recicláveis, facilitando o trabalho dos agentes ambientais. Larissa Buser, que é diretora do Meio Ambiente, explicou que a ação também tem cunho educativo e nos itens que serão entregues tem informações importantes sobre a coleta seletiva. Vamos às cotações do dia no mercado agrícola. O milho, a saca, cotado em R$ 92,00. A saca do soja, cotada em R$ 147,00. Trigo em grão nacional, R$ 79,38 a saca. O café em coco, 1 quilo renda, R$ 13,03. Indo agora as cotações do câmbio num dia de muito pânico no mercado financeiro internacional. O dólar teve a maior alta diária em 10 meses e voltou a fechar acima de R$ 5,20, mais precisamente a R$ 5,25. Na Bolsa de Valores, o índice Ibovespa da B3 iniciou a semana com uma queda e em baixa pela terceira sessão seguida. O indicador agora está no nível mais baixo também desde o dia 27 de maio, fechando aos 124.395 pontos. Trazendo também as cotações do euro, 6,19, a libra 7,17 e o peso argentino 5 centavos de real, todos em alta de mais de 2%. O Bitcoin caiu R$ 157.580. Vamos agora falar de esporte. O comitê organizador das Olimpíadas atualizou nesta terça-feira o número de casos de Covid relacionados aos Jogos. Segundo Seiko Hashimoto, presidente do comitê, subiu para cerca de 80 o número de pessoas credenciadas em isolamento após testar positivo para o coronavírus. Apenas 31 desses casos são dos 20 mil estrangeiros que chegaram ao Japão nos últimos 21 dias. A empresa japonesa afirma que o número exato no momento é de 71 casos de Covid. As Olimpíadas que iniciam hoje às 9 horas da noite, com o jogo entre Austrália e Japão no softball de campo feminino. O softball, que é um esporte parecido com o beisebol, sendo as regras praticamente as mesmas. As principais diferenças entre o softball e o beisebol são as dimensões da bola, as do campo e também a duração do jogo. Hoje também teremos o Com Você Agricultor, o destaque local do programa aqui na Rádio Comunitária a partir do 12h15, você ouve agora. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. Eu venho mais uma vez convidá-los a acompanhar o Com Você Agricultor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre crédito rural, o Plano Safra 2021-2022 e o que mudou para o acesso ao crédito. Então, você produtor que quer buscar o seu custeio ou investimento e tem dúvidas, mande para a gente no WhatsApp 3268-2020 e participe conosco. Aguardamos vocês hoje ao 12h15 com você, agricultor, aqui na Liberdade FM. Voltamos a falar de esporte porque hoje tem Sul-Americana. Jogos de volta das oitavas começam hoje com dois times brasileiros. Às 7h15 o Grêmio joga em casa contra a LDU após ser vencido por 1-0. E o Atlético Paranaense, mesma coisa, venceu por 1-0 fora e agora recebe o América de Cali. Jogo hoje às 9h30 da noite. Ambas as equipes brasileiras jogam pelo empate. Hoje também teremos Libertadores. Atlético Mineiro e Boca Juniors se enfrentam às 7h15. O primeiro jogo deu 0-0 lá na Argentina. E o São Paulo visita o Racing na Argentina hoje, após ter empatado por 1-1. Esse jogo do São Paulo é às 9h30. Hoje também começa a 13ª rodada da Série B, com alguns jogos. Às 7 horas tem Botafogo e Goiás, Remo e Cruzeiro, Londrina e Confiança, Guarani e Sampaio Correia. Às 9h30 tem Vitória e Ponte Preta.
Fechando assim nosso momento de informação, que foi um oferecimento do Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua J.M. Madaloso, 580, segundo piso. Telefone 3268-1390. Na sequência, você ouve o Manhã Comunitária com a Dani. À tarde eu volto às 16 horas com Na Escuta. Tchau, tchau.